Então, seu Ivanir, eu pedi a gentileza se tu pudesse de fechar o som dos participantes que quiserem participar, é só levantar a mão que nós vamos abrir, então, para poder dar a palavra. Mas eu quero agradecer de coração a participação de vocês. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Isso ali realmente deixaram um velhinho bem contente. O objetivo de hoje vai ser bem simples, mas para chegar nessa, porque para responder o que é o PRAL, em 2, 3 palavras a gente poderia responder. Mas o importante para nós é de chegar até lá o porquê que tem o PRAL, o que ele faz e qual é o benefício dele. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer várias etapas antes. E essas etapas, pelo amor de Deus, volto a dizer, nós não queremos ensinar o Pai Nosso para um padre, nem para um pastor, e menos ainda as leis para um juiz. Embora que hoje nós poderíamos até ensinar uma lei para o juiz, mas, em todos os casos, o importante é o seguinte, o que nós queremos é mostrar para aqueles que estão entrando agora qual o caminho certo para seguir. Então, nós vamos iniciar a nossa sessão de hoje. Antes, porém, eu vou fugir um pouquinho do normal. Hoje eu tive uma notícia não muito agradável, que a nossa líder, que levou a Timor para a Dona Maria, ela está com um familiar com problemas de saúde. Então, vamos fazer o seguinte, como nós temos muita gente conhecidas, familiares, etc., que eles estão com problema de saúde, vamos fazer um momento que não é bem prático do assunto que nós vamos fazer hoje. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer cada qual, dentro da religião dele, dentro da crença dele, faça uma prece para que, bom Pai do céu, proteja as pessoas que estão enfermas, que faça o melhor para elas e também que dê conforto para todos os familiares. Vamos fazer um pequeno silêncio e cada qual faça uma prece e depois nós continuamos. Desculpe, gente, mas eu acho importante isso ali. Essa nossa líder que está com um irmão entubado e então, em homenagem a ela também, se nós pudermos pedir ao bom Pai do céu proteção para ele, ou melhor, que faça por melhor. Então, só um minutinho, por favor. Bem, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo, tá? De coração. Muito bem, gente. Então, PROL. O nosso assunto de hoje, então, o PROL. O que é e para que serve? Mas para entender melhor, teremos que ver o que é água alcalina, ter acesso a quais os benefícios que nos proporciona. Temos que ver também, então isso que nós conseguimos de fazer, isso. Temos que ver também uns detalhes. Toda vez que você toma água, pode estar consumindo algo que não faz tão bem quanto você imagina. Muitos lençóis freáticos foram contaminados por diversos fatores. Exemplo, desenvolvimento de regiões, cidades, com poluição, com falta de saneamento, etc, etc. Veja bem, todos, todos os serviços geológicos do Brasil indicam que 65% das internações são causadas por água contaminada. Porém, mesmo sendo tratadas por órgãos competentes, elas não ficam ideal para o consumo humano. Elas precisam passar por tratamentos adicionais
para verificar, para ficarem perfeitas. Se não tomadas essas providências, elas poderão facilitar o desenvolvimento de doenças que poderão ser evitadas com algumas intervenções. Boa notícia que temos para dar, que é muito fácil hoje ter acesso a essas águas de qualidade superior, porque tem todas as qualidades e características para você alcançar uma longevidade saudável bebendo uma água alcalinizante. Antes, porém, vamos dar mais umas informações. Segundo o estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida média do brasileiro é de 75 anos. Em algumas regiões, essa estimativa pode ser ainda menor. Mas você sabia que existem lugares no mundo onde a expectativa média é de longevidade saudável? Além de viverem mais, essas pessoas têm uma qualidade de vida melhor, bem melhor. Mas qual é o segredo? O que elas têm de comum? Podemos dizer que, além de uma boa alimentação, eles têm o hábito de praticarem exercícios físicos e foram contemplados com uma água alcalina ionizada pela natureza. Afinal, esta água traz inúmeros benefícios à saúde. Ajuda a prevenir doenças e ajuda a recuperação das mesmas. Ajuda a mantê-los hidratados com muita mais qualidade. Embora os habitantes desses locais sejam privilegiados, eles não são os únicos que podem ter acesso a essa água perfeita. Hoje, existem purificadores que simulam o processo naturais de filtragem, mineralização e alcalinização, entregando uma água tão perfeita quanto encontrada nos recantos mais intocados do planeta. É uma tendência mundial, cada vez mais crescente, fazer o tratamento da água pessoalmente. Afinal, a água chega em nossas casas pré-tratada. Mais processo para atingir a perfeição. Um exemplo disso é o cloro, substância essencial no tratamento público dado à água, mas que precisa ser retirado antes do consumo humano, porque o cloro é muito prejudicial para nós. Além do cloro, também são eliminados todos os metais pesados. São eliminados os coliformes fecais e outros elementos que contaminam as águas, deixando assim as águas totalmente sem impurezas e aumentando os sais minerais, logo tornando-a água mineral alcalinizante. E agora, a grande notícia. Se quiser tomar desta água, semelhante a esses recantos intocáveis, é só adquirir a mini fábrica de água mineral alcalinizante da Timol. Pode ser surpresa para muitos, mas dependendo do tipo de consumo, a água pode ser mais ou menos hidratante. A água é formada por moléculas de hidrogênio e de oxigênio. A fórmula conhecida é o H2O, que são duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Essas moléculas ficam agrupadas, geralmente tem um grupo de 12 a 15 moléculas. Isto faz com que ela fique pesada e acabe não alcançando determinados locais. A água ideal é conhecida como hexagonal, pois é agrupada com apenas 6 moléculas e ficando assim mais leve, alcançando capilares antes não alcançados. Isso faz com que ela hidrate até 6 vezes mais do que água comum. Água com ORP reduzido. À medida que envelhecemos, o nosso corpo intensifica a oxidação das células. É como se enferrujássemos. E com o passar do tempo, esse processo deixa a oxidação é responsável por liberar radicais livres em nosso corpo, que são moléculas capazes de causar doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, AVC, infarto, até mesmo câncer.
Sendo assim, a melhor forma de combater esse processo é consumir uma água antioxidante, ou seja, uma água que vai reduzir essa oxidação, assim fazendo que a quantidade de radicais livres defeituosos no organismo caia drasticamente. Para ser oxidante, a água precisa ter o ORT, sigla em inglês para potencial de oxirredução negativo. Você lembre bem disso aqui. Oxirredução negativo. Água com prol reduzido. Este é um ponto importantíssimo que você precisa levar em consideração ao escolher a água que vai consumir. Muito mais do que ser alcalina, ela precisa ter um poder alcalinizante. Esse poder é medido através do PROL. PROL é uma sigla em inglês que significa potencial renal de carga ácida. Potencial renal ácido. O PROL foi descrito por Bremer e Mans em 1995. Ambos conseguiram pela primeira vez calcular a carga ácida ou alcalina de um alimento, acompanhando o consumo do mesmo com a medição do pH urinário. Os rins têm uma capacidade limitada de eliminar o ácido através da urina, e cada vez mais os alimentos processados e industrializados, bem como o excesso de ingestão de proteína sulfurosa, tem feito com que a nossa alimentação seja mais ácida, com o PROL positivo, e isso acaba levando a doenças. Veja bem, com o PROL positivo, acaba levando a doenças. Enquanto que dietas alcalinas previnem o trato importante de doenças, como, por exemplo, o diabetes. Então, aqui dá para entender de que o PROL positivo é o que ocasiona as doenças e o PROL negativo é o que nos ajuda para ter uma vida melhor. Bom, vamos comentar sobre o top 4 e o top 5. Qual a diferença do top 4 e top 5? O top 4 libera água mineral alcalinizante na temperatura ambiente, ao passo que o top 5 libera água mineral alcalinizante na temperatura ambiente ou refrigerada, na temperatura de 9 a 12 graus. O top 5 vem com um estabilizador de pressão. Já o top 4 tem que ser adquirido, mas tem que ter. Quanto à temperatura da água, só um pequeno parecer. Não é interessante para nós, para nossa saúde, beber água muito gelada. Por quê? Porque complica um pouco o trabalho do nosso estômago. Então, é interessante que tenha assim uma água refrigerada, mas não muito gelada. E de sã consciência, para que o nosso produto trabalhe melhor no nosso organismo, é interessante a água ambiente. Então, vamos adiante. Quanto ao redutor de pressão, nós temos que colocar. Porque os elementos filtrantes, prestem bem atenção, gente, que agora nós vamos solucionar uma das perguntas que foram formuladas que assistiram à live de ontem. Porque os elementos filtrantes foram projetados para uma passagem de 700 ml por minuto. Se a água tiver uma pressão maior, poderá danificar os elementos filtrantes e também prejudicar a filtragem. Mas o objetivo maior dessa passagem é lenta, ou melhor, o motivo maior dessa passagem lenta é para poder purificar totalmente a água, eliminando todas as bactérias, toxinas, fungos e metais pesados. Porque se a água entra com mais pressão, ela não chega a ser purificada totalmente. Então é por isso que a fábrica recomenda que seja colocado aquele redutor de pressão que tenha uma pressão de 700 ml por minuto.
Outro inconveniente com a pressão alta é a possibilidade de levar o carvão ativado para dentro do tanque da mini fábrica de água mineral. Vamos descrever os componentes do top 5 e top 4. Aliás, top 4 e top 5. Tanto o top 4 como o top 5 são ligados diretamente à rede hidráulica por meio de um estabilizador de pressão. O primeiro estágio é feito por um elemento filtrante que faz 7 filtragens. Agora o top 5 ele vem com mais um elemento filtrante, então ele vai ser 14 filtragens. Eliminando 99,9% do cloro, 85% do flúor. Por que 85%? Porque o governo quer que tenha 15% desse metal pesado na água. Os coliformes fecais, os agrotóxicos, as bactérias e fungos, deixando a água limpa e isenta de impurezas. Por meio de uma boia é alimentado o primeiro tanque, falando do top 4 ou top 5. Tá? E nesse tanque estão colocados 3 equipamentos. O primeiro, o mais importante, o silucimol. O silucimol é composto por uma série de ímãs cientificamente selecionados e alinhados, de tal forma que formam um potente fluxo magnético capaz de dissociar a molécula d'água, transformando a água no estado molecular em água ionizada. Dissocia o H2O em OH- e H+, formando assim a hidrólise. Neste momento, então, a água deixa de ser a molecular para se tornar água ionizada. Voltando na capacidade dos ímãs, tem muita gente que diz, não, mas eu tenho um ímã que é mais potente. Não resolve nada. O importante não é os graus dos ímãs. O importante é justamente os ímãs selecionados e cientificamente alinhados, de tal forma que formam uma indução. Essa indução é que faz a dissociação da molécula do H2O. Então, formando então, a hidrólise. A hidrólise, que é duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, que é mais conhecido por H2O, transformando em OH, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Antes de continuar com a hidrólise, temos que comentar algo sobre a água. Com a água da chuva, não podemos fazer os hidróxidos alcalinos, porque é uma água destilada. Em outras palavras, elas não contêm sais minerais. Para fazermos os hidróxidos alcalinos, temos que utilizar a água que vem da terra. A água, quanto mais profunda, mais sais minerais tem. Por outro lado, é muito bom, porque quanto mais sais minerais, mais íons de hidrogênio vamos ter, que logo iremos explicar. Mas, por outro lado, a água, quando fica parada, os sais minerais não gostam de ficar sozinhos. Então, eles fazem com que as moléculas se aproximarem e se agrupem, formando verdadeiras bolas. Essas bolas, tecnicamente, são chamadas de clusters ou cachos, tornando uma água mais dura, mais pesada e dificultando a penetrar nas aberturas das membranas das células. E, por outro lado, também temos um outro ponto a ser analisado, porque o solo brasileiro não é um solo vulcânico. Veja bem, gente, isso aqui é muito importante. O solo brasileiro não é um solo vulcânico. Logo, temos carência de cálcio e magnésio. E sem esses dois minerais, não podemos fazer os hidroxoalcalinos. Para solucionar esse impasse, a Timor colocou umas pedras vulcânicas que emitem, se necessário, o índice de cálcio e magnésio para poder fazer os hidroxoalcalinos. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que pergunta, mas se a água tem cálcio e magnésio, e colocando o top H+, não vai aumentar os índices de cálcio e magnésio?
Não, 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 fique bem tranquilos. Se a água, o manancial de água que nós usarmos já tiver cálcio e magnésio, o que que faz? O Tópaga Mais fica de braços cruzados, à espera de que ele seja chamado. Se tiver água no manancial, é usado o cálcio e magnésio da água. Do contrário, ele libera os índices necessários para fazer os hidróxidos. Continuando, para proteger os ímãs e as pedras vulcânicas, a Timor estudou um revestimento que é uma resina. É tão resistente quanto o aço ou mais, mas que na composição entra 3 minérios puros, não vou dizer o nome, que não é para dar chance para os concorrentes, que quando os três se unem, emitem o infravermelho longo. Vamos voltar à hidrólise. Quando a água passa pelo silocimólio Tópaga Mais, leva o fluxo magnético que dissocia a molécula d'água e leva também o bombardeio do infravermelho longo, que faz as moléculas se separarem e divide os sais minerais microscopicamente, deixando-os bem fininhos. Isto é quando é feito a hidrólise, que ele leva aquele choque e deixa então a nossa água leve. A molécula H2O, quando leva o fluxo magnético, ela se dissocia em OH-, que são íon de hidroxila, e H+, íon de hidrogênio. Vamos explicar melhor. Os íons de hidrogênio, de hidroxila, eles são negativos e vão em busca de elementos positivos, que são os sais minerais. Os sais minerais são todos positivos e são chamados de valentes. Porém, tem 2 sais minerais que são positivos, que são chamados serão chamados de bivalentes, que é cálcio mais e magnésio mais, que serão chamados bivalentes. Por isso, vamos falar somente desses dois, mas com eles vão junto todos os outros sais minerais. Foram dados uma série de informações necessárias para falar da hidrólise. Sabemos que a hidrólise transformou a água molecular em água ionizada. No momento, vamos falar somente dos íons de hidroxila. Os íons de hidroxila são negativos e vão sequestrar os sais minerais que são positivos, representados por cálcio e magnésio, porque eles são bivalentes. Os íons de hidroxila são negativos e vão sequestrar os sais minerais de cálcio, mas o cálcio é positivo, bivalente, mais, que quer dizer que para formar o terceiro elemento, que são os hidróxidos alcalinos de cálcio, necessita de 2 íons de hidroxila. Da mesma maneira, com o magnésio, que também é bivalente e também necessita de 2 íons de hidroxila para formar os hidróxidos alcalinos. Assim, formamos os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. Aqui vem a fórmula, que é muito interessante nós sabermos isso ali para um confronto. Isso não vai ajudar na venda, mas poderá evitar da gente usar uma saia justa. Ca, abrir parênteses, OH, fechar parênteses 2. Por que esse 2? Porque ele precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido de cálcio. Mg, que é magnésio, abrir parênteses, OH, fechar parênteses 2. Esse 2 também, porque ele precisa de 2 íons de hidroxila para formar o hidróxido alcalino de magnésio. Então, esta é a fórmula dos hidróxidos alcalinos. Se alguém poderá perguntar qual é a diferença do hidróxido de cálcio e do magnésio, e do cálcio e do magnésio, e a gente responde: a diferença é grande. O cálcio e o magnésio necessitam da vitamina D para ir para o sangue, para fazer os benefícios.
se não tiver a vitamina D, poderão ocasionar danos, entre eles as calcificações nas artérias, nas veias, nos capilares, ao passo que os hidróxidos não necessitam dessa vitamina. Aqui eu vou fazer só um parêntese, porque é necessário essa explicação. Muita gente reclama que está com os pés frios, as mãos frias. E isso ali ocorre por quê? Porque os capilares estão sem passagem de sangue. Isso ali é fruto, gente. É fruto de que, ainda bem que não está mais aparecendo, mas teve uma época ali que tanto na imprensa escrita, falada e televisada, usavam muito essa expressão. Leite enriquecido com cálcio, magnésio, com Nescau enriquecido com cálcio, todo enriquecido com cálcio, etc, etc, etc. Mas não falavam da vitamina D e nem do magnésio. Então, o cálcio, sem a vitamina D, a gente até pode consumi-lo, mas ali não vai fazer benefício para nós. Pelo contrário, vai fazer malefícios para nós. Os malefícios que eles fazem para nós, eu vou mostrar aqui para vocês um dos malefícios que eles fazem. Eu vou só fazer um parênteses, porque isso se faz necessário. O cálcio e o magnésio, eles fazem o papel do cimento num concreto. Você sabe que no concreto tem ali, tem pedra, tem tijolos, tem ferro, tem... Então, o cimento, ele faz aquela massa, mas ele une todos esses outros materiais e forma um bloco só, que é o concreto. Mas quem liga isso aqui, quem faz essa ligação toda é o cimento. Agora eu digo para vocês que as calcificações nas artérias, as pedras, os cálculos renais, entupimento dos vasos dos rins, dos capilares, etc. É tudo produzido por isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Vocês veem essa pedra? Essa pedra aqui é chamada de incrustação. A incrustação se dá quando, por exemplo, numa chaleira, vocês pegam uma chaleira, conforme a região que a gente está, se tiver muito cálcio, muito magnésio, em pouco tempo ele vai fechar o bico da chaleira e não sai mais água pelo bico, porque formou as incrustações. E é justamente cálcio e magnésio que pega todos os outros sais e une e faz essa cadeia. A mesma coisa ocorre conosco quando forma as calcificações nas artérias. Também placas de gordura. Isso é tudo feito por causa que o cálcio entrou sem ser tratado. Preste bem atenção, sem ser tratado. Porque o magnésio não deixa que adira nada nas paredes das artérias e das veias. Mas de que forma? É por isso que os hidróxidos alcalinos, eles fazem benefício para nós, que além de elevar o pH do sangue, além dele aumentar o teor de oxigênio no sangue, além de deixar as células livres, além de diminuir o tamanho dos sais minerais e de nutrir todas as nossas células, expulsando as toxinas e alimentando as células, ele vai no sangue. No sangue, o magnésio não deixa nada se aderir nas paredes das artérias e das veias. Pelo contrário, se já tiver formado calcificações, eu diria incrustação, mas vamos dizer a calcificação, que fica mais, um termo mais conhecido, lentamente ele vai tirando, vai limpando. Não é de uma hora para outra. Não é uma questão de uma semana, de um mês. Isso poderá levar meses, até anos, mas limpa. Eu sou fruto dessa limpeza. Eu vivia com os dedos rachados. Eu tinha que costurar todos os anos. Não aconteceu mais. Vivia com os pés frios. Não acontece mais. Vivia com as mãos frias. Não acontece mais. Isso ajuda. Por quê?
porque limpou as artérias, limpou as veias, limparam essas veias fininhas que são chamadas de capilares. Limpou graças ao fluxo, ao hidróxido alcalino. Essa colocação eu queria fazer para vocês. Que adendo, tá? Está fora a matéria, tá? Vamos continuar então aqui, gente. Aí falou que não necessita vitamina D. Benefícios dos hidróxido alcalino. Aumenta o pH do sangue acima de 7, aumenta o teor de oxigênio no sangue, ele é absorvido pelo organismo 3 vezes mais rápido do que o cálcio e o magnésio. O primeiro passo, ele vai nutrir as células. Como as moléculas foram separadas e os sais minerais ficaram microscópicos, entram em qualquer abertura das membranas das células, expulsando as toxinas e nutrindo-as. E as células bem nutridas aumentam a imunidade. O segundo passo vai para os ossos. Se preparem, gente. E deposita cálcio e magnésio nos ossos, aumentando o teor mineral ósseo. Em outras palavras, quem tem osteoporose poderá recuperar a massa óssea. E quem não tem, não a terá. Com teste científico para comprovar a veracidade dessa restauração óssea. Restaram aglomerados de hidrogênio, que são os íons de hidrogênio. Mas ainda na osteoporose, gente, a nossa empresa tem feito teste científico da recuperação da osteoporose. Os americanos ficaram sabendo e não acreditaram no nosso teste científico. Então, eles requisitaram um médico, o Balieiro, que tem feito esse teste científico para nós, que levou bastante tempo, mas ele fez com uma equipe de médica muito acentuada. Os americanos pediram para que ele fosse fazer esse teste nos americanos. Ele foi para lá, foi justamente na 17ª Conferência de San Diego, na Califórnia. Ele foi, fez, pegaram uma equipe, tratava com água não magnetizada e outra com água magnetizada. Depois de ter feito os testes tudo direitinho, 45 dias depois fizeram o teste científico. Surpresa! O teste que eles fizeram lá bateu com o daqui, não teve diferença nenhuma. E a partir de agora, a partir desse momento, a Timor foi conhecida mundialmente. Hoje já temos 4 indicações dessas nos Estados Unidos, com teste científico deles. Vamos adiante, então. Os íons de hidrogênio são positivos e vão em busca de elementos negativos. Estamos falando agora dos íons de hidrogênio, tá? Então, elementos negativos. Estamos lembrando que, bem no início, falamos dos radicais livres defeituosos. O nosso organismo produz 4 radicais livres: a imunidade, a coagulação, a cicatrização e a apoptose. Mas devido à poluição, a água ácida, comida ácida, excesso de trabalho, ou uma noite mal dormida, ou uns cigarinhos a mais, ou um aperitivo a mais, o nosso organismo produz mais radicais livres, porém defeituosos. Os radicais livres defeituosos são nada mais do que um átomo de oxigênio mal formado. Falta um elétron. Eles querem se completar. Então, o que eles fazem? Eles vão numa célula boa, se aderem à membrana da célula, extraem o elétron dela, o radical livre defeituoso fica feliz da vida, pulando de alegria, enquanto a célula foi condenada à morte precoce por falta do elétron. Por isso, podemos dizer que os radicais livres defeituosos são negativos e altamente corrosivos. Voltando aos íons de hidrogênio, eles são positivos e vão em busca de elementos negativos para formar o terceiro elemento.
encontramos radicais livres defeituosos, representado por O menos menos, porque é oxigênio, é um átomo de oxigênio mal formado. Então, O menos menos. E os íons de hidrogênio são representados por H+. Então, concluindo com os radicais livres defeituosos, são bivalentes negativos. Eles necessitam de 2 íons de hidrogênio para formar o terceiro elemento. Simplificando, fica assim. Então, HHO. Reduzindo, melhor fica H2O, que transforma os radicais livres defeituosos em água. Então, transforma os radicais livres defeituosos em água. Neutraliza os radicais livres e o transforma em água. Esta água, o organismo não absorve. Ela é eliminada em forma de suor, pela puridade da pele, ou pela urina, ou pelas fezes. Assim, o organismo fica livre desses malefícios. Voltando aos íons de hidrogênio, eles são positivos e vão em busca de elementos negativos para formar o terceiro elemento, encontrando os radicais livres defeituosos, representados por... E os radicais... Eu acho que eu repeti isso aqui, né? E os íons de hidrogênio representados por H+. Concluindo, como os radicais livres defeituosos são bivalentes negativos, eles necessitam de 2 íons de hidrogênio para formar o terceiro elemento. Simplificando, simples assim, fica. Desculpa, eu acho que eu repeti isso ali, tá? Desculpa, gente. Então, vamos passar isso aqui. Assim, eliminamos 3 causas fatais, 3 causas das doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as 3 causas principais de patologia são o sangue ácido, a diminuição do oxigênio no sangue e os radicais livres defeituosos. Os radicais livres defeituosos. Nessa parte do radicais livres, nós vamos citar um exemplo para a gente entender melhor o que quer dizer a eliminação dos radicais livres defeituosos. Quem deu essa orientação foi o senhor Gustavo, isto há bastante tempo. Deve ter sido em 2015 ou 2016. Mas ficou tão marcada que não esqueci. Ele falou o seguinte, que quem produz no nosso corpo a autoinsulina é o pâncreas. E na falta da autoinsulina, então aumenta o teor de açúcar no sangue, é onde que se aloja, estabelece o diabetes. Então ele tomou o seguinte exemplo. Vamos simbolizar que essa parte do braço seja o pâncreas. Produz autoinsulina. Mas vêm os radicais livres defeituosos e se alojam na célula do pâncreas, extrai o elétron da célula do pâncreas, né? Eles ficam felizes da vida. Mas as nossas células, que foi atacada pelos radicais livres, extraído o elétron, sem o elétron, condenada à morte precoce. Então, elas morrem antes delas terem preparado a substituta. A substituta, então, ela, com a morte da mãe, a substituta vem, ela cresce. À medida que ela vai crescendo, se os radicais livres estiverem daí, eles podem tirar o elétron dessa célula. Mas como que a nossa água elimina os radicais livres defeituosos, então essas células novas crescem. À medida que ela vai crescendo, elas vão produzindo autoinsulina. Esta autoinsulina vai pela corrente sanguínea, vai lá no sangue e elimina o excesso de açúcar no sangue. Com isso, o que acontece? Se ele restabelece a vida normal sem o ataque do diabetes. É uma explicação bem simples, mas eu acho que é uma maneira para a gente poder captar o que faz os radicais livres. Mas um detalhe muito importante, gente.
tanto quando nós falamos da osteoporose, como nós estamos falando agora de diabetes, não é remédio, gente. Não é remédio, apenas dá condições para o nosso organismo agir na base, na origem do problema. E soluciona. Então, isso são verdadeiros milagres, gente. Mas, continuando então com isso ali, nós vamos ter o prazer agora de mostrar a nossa fábrica de água mineral. Olha que bonita, gente. Eu procurei uma foto melhor, mas não encontrei. Eu achei essa aqui razoável. Então, como nós falamos primeiro, a água entra, passa pelo... Agora nós temos 2 elementos filtrantes aqui na frente. Então, é filtrado direitinho, vem aqui em cima, entra por meio de uma boia, alimenta, então, esse primeiro tanque, onde que temos siloximol, o top H+, e o mineralizador. Então, entra aqui o H2O, que é água ainda molecular, mas com o bombardeio, com a indução do siloximol, bombardeio do infravermelho das capas todas. Separa as moléculas, divide os sais minerais e deixa então a água já ionizada. E por meio de um outro filtro, de um outro elemento que tem aqui, antes de descer para o segundo estágio aqui embaixo, que antes tinha 2 elementos de carvão ativado, mas foram tirados. E agora nós temos um outro elemento que coloca, então não tem mais aquela rede com as pedrinhas dentro para aumentar o pH da água. Vem naquele terceiro, no quarto elemento, que fica mais ou menos aqui atrás, que ele é só encaixado. Nós vamos ver que vai ser bem mais fácil a manutenção dele. Então, em primeira mão, eu vou ter o prazer, ou melhor, nós vamos ter o prazer de demonstrar para todos o que foi modificado nesse filtro. Esse realmente dava um pouco de trabalho para a gente fazê-lo funcionar. Por quê? Porque os elementos filtrantes, quando era testado na fábrica, depois montado, então o carvão ativado ele se unia e não deixava passar água. Nós tínhamos que desmontar, lavar de novo para poder fazer. E agora, então, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter o prazer de mostrar para nós aqui uma novidade. Vamos ver se ele abre. Tomara que abra. Tomara que abra. Abre. Você quer passar vergonha? Não posso passar vergonha hoje, gente. Oh, que pena. Mas tem que abrir. Abriu! Saudações, equipe Timol! Tema de hoje, Top 5. Buscando trazer algo cada vez melhor a cada um de vocês, colaboradores e clientes, nós, da Timol, fizemos algumas mudanças significativas em nosso Top 5. Que mudanças foram essas? Confira agora as novidades do novo Top 5. Seguindo a ideia de que o que é bom pode melhorar, nosso Top 5 conta agora com um novo e potente sistema de filtragem. Com 2 elementos filtrantes interligados, a água é duplamente filtrada em seu poderoso sistema de tripla filtragem, garantindo assim uma água final completamente livre de impurezas, bactérias e outros resíduos. Mas não para aí. Além de um novo sistema de filtragem, o Top 5 conta agora com um novíssimo sistema de refrigeração a gás, garantindo uma água na temperatura ideal, pronta para te refrescar até nos dias mais quentes. O novo Top 5 agora tem um sistema de manutenção mais simples que o modelo anterior. Com a conexão da alimentação de água agora anexado à estrutura interna e não no revestimento externo, a desmontagem ficou ainda mais fácil. Após a retirada dos parafusos, é só retirar a tampa traseira e o revestimento central. E pronto!
você já tem acesso ao seu top 5 para fazer sua manutenção. O novo top 5 conta com um novo sistema de alcalinização de água, que fica no interior desse recipiente, fazendo com que a água, por meio de gravidade, passe por ele, garantindo assim muito mais eficácia em alcalinização. Além disso, ele está encaixado sob pressão, podendo ser facilmente retirado apenas puxando para cima em caso de manutenção ou troca. Ainda sobre a manutenção, a troca dos elementos filtrantes pode ser feita agora retirando apenas a tampa frontal do aparelho e desconectando as mangueiras das torneiras, o que torna sua troca muito mais rápida e fácil. Com certeza o novo Top 5 está melhor do que nunca. É a Timol, buscando trazer sempre o melhor para você. Timol, unindo sonhos e saúde. Bem, normalmente aqui nós diríamos, vamos ver se tem mais, não, tem mais. Nós diríamos então, se é um filme, apareceria fim. E nós vamos dizer diferente. Não vamos dizer fim, não. Vamos dizer mais saúde para nós todos. Agora, vou pedir encarecidamente, não me chame mais de filtro isso aqui, gente. Isso aqui é uma mini fábrica de saúde. É uma mini fábrica de água mineral, totalmente de filtro, gente. Tá? Bem, com isso, era o que eu queria mostrar para todos, principalmente para os novos. E rebater naquela ciclo do PROL. Então, o PROL positivo, ele traz doenças para nós. E o PROL negativo traz saúde. Então, esse conjunto aqui, essa mini fábrica de saúde aqui, é que é responsável para nos deixar o PROL negativo. E se algum médico quiser saber alguma coisa da nossa água, ele deixa o PROL negativo, ele vai entender o que nós queremos dizer com isso. Com isso, então, nós vamos abrir a tela, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu souber, responderemos na hora. Do contrário, vamos pedir socorro para a plateia. Se a plateia não tiver, nós vamos à procura de resposta e oportunamente daremos. Antes, porém, eu quero cumprimentar a doutora Tatiana, que está nos dando a presença. Muito obrigado, Tatiana, por ter aceito o convite. Então, Ivani, se puder abrir para nós a tela. Estaremos à disposição. Quem se anima a perguntar alguma coisa? Se não tiver pergunta, então pode fazer os comentários. Fique à vontade. Eu humildemente... Eu quero perguntar. Sim? Pois não? O que nós vamos fazer com todas as informações amanhã? Amanhã, Isso. eu vou dar uma sugestão. Não sei se vocês vão aceitar. Você conhece isso aqui? Conhece isso aqui? Não é? Vamos fazer uma lista, gente, e vamos trabalhar em cima. Vamos trabalhar em cima. Outro detalhe, muito importante. Não sei se vai ajudar. Se não vai ajudar, ao menos vai ocupar espaço. Nós estamos gravando. Talvez para alguém possa ajudar. Então, nós vamos deixar lá na página do YouTube, quem quiser pode pegar, fica à vontade. O preço, só ir lá buscar e aproveitar. E se tiver alguma dúvida, é só pegar o telefone, e a gente, o que souber, a gente responde. Mas o importante, se a gente não souber a resposta, nós vamos à procura de uma resposta. Nós não deixamos ninguém com o navio encalhado, nós vamos tirar a repa, vamos desencalhar o navio. Nós estamos ali querendo, de qualquer forma, atender o objetivo do nosso presidente. E sempre que ele fala o nome dele, ouça bem mais, faça uma reverência, porque é uma pessoa iluminada. O objetivo dele é que tenha ao menos um combo em cada família no mundo. Então, nós estamos com isso proporcionando essa possibilidade. Agradeço a presença de todos. E também eu gostaria de ouvir umas palavras de vocês. O que eu posso melhorar e o que tenho que diminuir, o que eu devo modificar. Estou totalmente à disposição. Sou um gurizinho bastante maleável.
Fique à vontade, gente. Alguma dúvida, pode perguntar. Respondi a pergunta, Tatiane? Com certeza, respondeu sim, é exatamente. Amanhã nós temos que agir, pegar esse conhecimento, aí estamos treinando e amanhã partir para a ação, porque a gente está cheio de conhecimento, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar isso em ação, porque senão você fica transbordando aí só para você e sendo que tem o mundo todo aí querendo saber as informações. Igual eu coloquei aí, amanhã, pessoal, eu vou pedir para a Dani ver se cria um banner para a gente trazer conteúdo nas redes sociais, porque muitas pessoas não sabem essa questão do cálcio magnésio, né, sobre a vitamina D. Então, em vez da gente vir com a venda praticamente ali empurrando uma venda, vão trazer conteúdo para criar uma tribo ali e depois as pessoas vão comprar de você sem você ver. Porque não adianta nada a gente ficar todas as lives se enchendo de informações e sendo que no outro dia eu estou novamente na live informações, mas a gente vai dar uma olhada que não existe a ação, tá? Então coloque de pequeno, pequeno, coloque pílulas ali nas redes sociais, já que nós estamos falando de impulsionamento, de vendas pela internet, coloca lá, você sabia que para que o cálcio ou o magnésio, né, tenha uma efetividade aí na sua célula, é necessária a vitamina D? Aí depois você vai explicando aí que com nossa água, né, isso leva, fala sobre nutrientes. Então a gente tem que fazer isso mesmo, pegar a informação aí e trazer ela para ação, tá? É isso, seu Francisco, obrigada. Ontem, Francisco, sim, pode, por favor. eu queria fazer uma pergunta também. Se o senhor pudesse explicar mais o termo íons, né? Água ionizada. Sim. Como é que ela é ionizada? Por que ela é ionizada, né? Sim. Ela, na verdade, ela é hidrolisada também, né? Então, ela é ionizada e hidrolisada, porque quem faz a hidrólise é o silosimol. E o íons, quem que promove os íons? Vamos lá. Consegue me responder, senhor Francisco? Vou tentar Ou o explicar. Sidney também, parece que está aí, a Solênia também. Tem uma equipe forte aí. Eu vou tentar explicar, então. Depois eu pedir socorro para os demais. A água molecular esse é o H2O e pronto. Né? Quando leva aquela indução magnética, que é 3.860 graus, mas não é. Se vocês medirem o Gauss do silosimol, não dá essa capacidade. O que lhe dá é a indução na água. É na água que dá essa indução. Então, ele sofre aquele choque, ele separa o H2O em duas moléculas, em dois íons de hidroxila e íons de hidrogênio. A partir desse momento, a água deixou de ser molecular e passou a ser ionizada. Foi feito de que maneira? Pela hidrólise. A hidrólise é que proporciona essa condição de separar da água molecular para a ionizada. Não sei se foi claro, Wilson. Então, praticamente a mesma coisa. Ionizada e hidrolisada é praticamente a mesma coisa, ou A não? hidrolisada é apenas um resumo do que ela faz, mas o certo é ionizada. Senhor Francisco. Íons negativo e positivo, tá? Sim. Certo. Deixa eu ler um termo aqui, porque a água hidrolisada, ela é uma água realmente reorganizada. Agora, ionizada, olha o termo aqui, ó. Água ionizada é aquela que contém íons em sua composição. Na natureza, toda água, de certa forma, é ionizada pela liberação de minerais de solos e rocha. Podemos dizer que a água ionizada contém minerais, porém é preciso cuidado, pois existem dois tipos de água alcalina, água ionizada alcalina e água ionizada ácida. Então, assim, de certa forma, toda água, né, ionizada contém íons na sua composição, como o senhor Francisco falou, né? Porque tem a liberação de minerais, que é o nosso, nós temos aí o top H+, então tem a diferença da água ionizada com a hidrólise, tá? Porque a hidrólise é o processo que é feito para a reorganização. Agora, a água ionizada é os íons que contém na sua composição.
Ok? Posso falar? Ajudei um pouquinho também? Eu acho que sempre pelo seguinte, então dá para compreender assim, ó. O silocimol faz a hidrólise, ok? O TOPH+, faz a ionização que libera os minerais. É isso, Tatiana? Sidney, ajuda a gente aí para realmente Os minerais, casar isso daí. os minerais já estão Desculpa, na água. desculpa a intromissão, mas é importante a gente aprender, né? Os Tá minerais, certíssimo, Wilson. Já as minerais, dúvidas aí, porque eu acho que tem muitos que, de repente, também é importante compreender, porque tem futuros líderes aí, tem líderes também, e é importante a gente esmiuçar bem isso aí, né? os minerais já Certinho. estão na água, por isso que nós necessitamos da água que vem da terra. A água da chuva não pode ser porque não tem minerais, sai minerais. Tem que vir da terra. Mas como que grande parte deles são perdidos na ETA, na estação de tratamento de água, quando a água é tratada, então diminui. Por isso que eles colocaram o TOPH+, é justamente para fazer a recomposição. Recomposição. O TOPH+, tem muita influência para isso ali, porque além de cálcio e magnésio, libera outros minerais também. E ainda agora, com aquele outro conjunto mineralizador, aumenta mais ainda a mineralização. Tá? Não sei se foi claro agora, seu Wilson? Ou ficou dúvida? Não, tá certo pelo seguinte, porque veja bem o que vocês falaram, não sei se a Tatiana leu aí. Porque assim, ó, nós temos duas águas aí. A água ácida, que não tem os minerais, e nós temos a água mineralizada, que é através do silocimol, ou dificilmente alguém tem uma água mais mineralizada. Então, só fazer pegar a água da rua, por exemplo, que aqui para nós ela é muito ácida. A gente só faz a hidrólise, ok? Se nós colocarmos o TOPH+, o que ela faz? Ela libera os minerais e faz a ionização, ela se torna uma água ionizada. É isso, Tatiana? Ou Sidney também estão aí? O fato de Posso chamar falar? o quanto a água ácida ou alcalina. A água ácida pode ter sais minerais também. Só falta cálcio e magnésio. Com cálcio e magnésio eleva então o pH. Tem sais minerais na água ácida também. A acidez ou alcalinidade depende da concentração de cálcio e magnésio, que são os dois elementos que levanta o pH. Sidney, por favor, cortei a conversa do senhor. Desculpa, pode falar. Que falta de educação, desculpa. Eu só quero fazer minha colocação aqui, porque, no meu ponto de vista, o Wilson perguntou duas coisas distintas. Uma é distinta da outra, né? A Tati foi muito feliz na colocação dela, é aquilo ali mesmo, mas uma forma mais fácil da gente entender. O processo de hidrólise tanto o processo da hidrólise é promovido pelo silocimol, através do processo de correção magnética da água, como também a formação de íons é promovida também pelo silocimol. Em nenhuma das situações entra o TOPH+. Tanto que se você usar só o silocimol, você vai promover a hidrólise da água e vai promover a dissociação molecular, que são os componentes iônicos, que é os íons de hidrogênio e os íons de hidroxila, que é proveniente também do processo de correção magnética, que é promovido pelo silocimol. Então, ambas as duas situações que o Wilson colocou, ela só é promovida através do silocimol. Aonde que entra o TOPH+? Na melhoria dos minerais da água. Aonde que ele vai entrar? Na reação dos íons de hidroxila que são negativos, que busca os minerais positivos, entre eles o cálcio e o magnésio. Mas esse processo ele só vai formar os hidróxidos alcalinos e não os íons. Os íons ele é promovido também pelo processo da correção magnética do silocimol. Essa é a forma melhor da gente entender isso. Eu acredito que fica mais claro explicando dessa forma. Nota 10. Nota 10. Muito bem.
ficou E claro? ali no Top H+, ele só tem, nas rochas naturais de Dolomitas, só tem 2 componentes minerais. E ele é formado de 66% de cálcio e 34% de magnésio. Só são esses 2 minerais que compõem as rochas de dolomita. Já o terceiro elemento que está vindo nos filtros, ele tem outros tipos de sais. São 3 outros tipos de sais que a empresa ainda não divulgou para nós o nome desse material. Até porque aquelas redinhas era um tipo de minerais e rochas. E agora é outro tipo de minerais. É um para estabilizar e 2 para elevar o pH da água. Tá certo. Posso fazer outra pergunta aí, dentro do contexto do Top PH+, do Top 4? Sim. Tem que perguntar para alguém, já vou aproveitar a oportunidade. Então, tem esse mineralizador aí, que vem dentro do compôs o Top 4 e o Top 5, tem o Top H+, tem o Silocimol, e tem esse mineralizador. Qual é a durabilidade desse mineralizador aí, desses novos minerais que compõem? Provavelmente são, eu não sei se são algas marinhas que são do mar, né? Não, São Pedro. Seu Wilson, a fábrica ainda não deu um alô da durabilidade deles. Então, estão em estudo ainda. Eles não divulgaram ainda o período, justamente porque eles estão testando vários tipos de pedras. Então, eles não têm ainda assim um valor determinado. Por isso que não está ainda divulgado o período deles. Mas ele é, talvez em torno de uns 5, 6 meses terá que ser substituído. Porque ele é menor, ele consome mais rápido que os outros. Ele libera mais minerais. Não sei se é isso o diamante. Sidney. O que aconteceu é o seguinte, a gente até, inclusive, nós falamos disso ontem no treinamento. Né? Isso. O que aconteceu é o seguinte, a empresa não chegou ainda numa conclusão definitiva, por isso que a gente não tem esse terceiro elemento para vender separado. Porque os primeiros testes que foram feitos, aconteceu o seguinte, se o consumo de água ele não é um consumo alto, chegou a permanecer ali alcalinizando, elevando o pH da água aí 6 meses. Em algumas situações que o fluxo de água é maior, ou que a água tem outras condições, ele deixou de elevar o pH ainda antes de 6 meses. Então, teve que ser eliminado esse primeiro, porque ele não passou, ele não foi aprovado. Agora, a empresa tem tudo para dar certo nesse elemento que o seu Francisco apresentou, que está vindo agora no top 4, top 5. Esse elemento ele já está ali há quase 4 meses em teste e está mantendo um pH bem elevado. Então, se ele ficar aí mais 2 meses e realmente permanecer, porque a indicação é substituir a cada 6 meses. Nenhum elemento alcalinizante ele vai ter uma durabilidade muito maior que 6 meses. Então, a gente está finalizando aí o teste com esse elemento elevador de pH, que possivelmente vai ser ele que vai aí para o mix de produtos Timol, provavelmente nos próximos dias. Ele está em teste, então, tudo aquilo que vocês viram até agora, nada nós conseguimos aprovar na empresa, mas agora parece que ele vai ser aprovado. Lembrando que, quando for fazer a troca dos elementos filtrantes, também terá que fazer a troca do elemento elevador de pH, porque ele gasta mesmo, ele vai ter ali uma vida útil aí aproximadamente de 6 meses. A Irene ontem, ela ficou preocupada quanto a passagem d'água do Megasoft. Não é? Então, talvez não foi bem claro quando nós explicamos primeiro o fato de ter calculado a passagem de
700 ml por minuto é justamente para dar tempo da água que sai do elemento filtrante, que entra no recipiente onde que tem o silicimão, para poder fazer os hidróxidos alcalinos. Porque a hidrólise, a separação da molécula, é feita na hora. Passou, já fez. O que demora um pouquinho é justamente a formação dos hidróxidos alcalinos, que leva os 20 minutos que o pessoal falou. Então, com essa redução de passagem d'água, é justamente o tempo suficiente para aquela água que sai, aquela que entra, já formar os hidróxidos alcalinos. E, no caso, o Megasoft, ele, se a gente quiser, a gente pode pegar a água da saída do Megasoft, ela é água alcalinizante. Mas o verdadeiro motivo dele, que foi criado, é para colocar naqueles filtros selados, no soft, que são selados. Ou também existe esses bebedouros em escolas, fábricas, ou clubes, etc., que são aquele com a torneirinha que injeta água, a gente coloca o Megasoft embaixo, ele automaticamente magnetiza essa água que a gente toma nos bebedouros. É uma dica para que nós possamos trabalhar em cima disso ali e vender também o nosso Megasoft, que é muito bom e muito bom. Então, um detalhe muito importante, é bom de nós salientarmos isso ali, porque já vi muita gente que não quis colocar o redutor de pressão. Então, o que eu faço? Eu bato uma fotografia do equipamento montado, a gente dá a água para o cliente para experimentar, se a água é boa ou não, ele concorda com a água e tudo, a gente diz que, bem, se o senhor não colocar o redutor de pressão ali, se der algum problema na mini fábrica de água mineral, não vai ter garantia. Mas por quê? Porque não tem um estabilizador de pressão. O redutor de pressão é fundamental por dois motivos. Primeiro, para não forçar demais o elemento filtrante. Segundo, para dar tempo do elemento filtrante fazer realmente a filtragem da água, para eliminar todas as bactérias. E o terceiro elemento, que não foi dito, mas vamos dizer agora, quando tem pressão muito forte, pode levar elementos elemento filtrante dentro do tanque da nossa mini fábrica de água mineral. Então, sujando a água, que é o excesso de pressão. Por isso que nós temos que controlar o redutor de pressão. Esse redutor de pressão é bem simples, gente. Aqui em cima tem uma cruzinha, vê? Essa cruzinha ali, a gente pode pegar uma chave de fenda, uma chave Phillips, ou até uma ponta da faca, a gente regula, a gente tira aquela mangueira que vai lá para o elemento filtrante, quer dizer, para a usina, se tira aquela mangueira e se coloca numa desses tubos graduados. E se controla. Tem que dar 700 ml no minuto. Se dar mais água, então a gente aflocha aqui, nesse parafuso aqui em cima, a gente gira anti-horário, um pouquinho, até que dá certo. Se dá menos, então tem que girar no sentido horário para deixar passar mais água. É bem fácil de fazer. Isso ali, eu acho que nós, representantes, temos que saber para poder mostrar para o cliente. Que é uma coisa muito, muito, muito delicada e é importante para a gente falar. Eu acho que falei demais. Alguma dúvida? Dona Irene, ficou certo? Tem alguma dúvida ainda? Tá certo? Tá. Então, gente, Francisco, sim. vamos prolongar um pouco mais, já que é noite, né? Depois da meia-noite continua hoje, tá? Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Então, assim, ó, o que eu entendo, como é que eu vejo isso como um distribuidor, como um usuário também, né? Que a gente tem que se colocar muitas vezes no lugar do usuário, né? Para a gente ser um pouco justo e ter um senso crítico total, né? Sim. Eu sei que o top 4 deu muito problema aqui para nós. O primeiro top 4, 150% deu errado aqui para mim. Todos os top 4 que eu vendi deram um problema. Devido ao alto, veja bem,
devido ao alto custo do top 5, que não é e o top 4 também, que não é um produto barato, né? Para a situação que a gente vive hoje. E vocês não entenderiam que ele já deveria vir com esse aparelho já acoplado junto com o filtro, porque tem regiões que tem a pressão muito alta e outras tá boa. Porque quem compra o filtro, ele não quer saber de buscar acessórios depois para poder resolver esse problema aí, porque ele não entende também. Então, vocês como são líderes, aí têm acesso direto com os, proprietários, os fabricantes, lá, os técnicos e tal. Não teria como sugerir que se já fosse acoplado o regulador de pressão também? Seu Wilson, concordo com o senhor, mas discordo um pouco. Desculpa. O top 5 já vem com ele aglomerado. Quando você vende o top 4, a gente inclui na hora da venda o regulador também. Nem fala para o cliente, porque o cliente não vai querer colocar. Então, dá o valor antes, engloba o valor no top 4 e pronto. Futuramente, isso ali é um meio para a gente estudar com a fábrica, etc. Mas o importante é nós, representantes, sabermos desse detalhe e incluir, então, esse valor que não é muito isso ali. Se inclui esse valor no top 4 e o cliente nem fica sabendo. E senão ele vai botar obstáculo. É até um motivo para a gente perder a venda. Ou, em último caso, até o representante pode até dar, porque o valor não é muito alto. Mas é interessante nós incluirmos nisso ali. Um detalhe importante, gente, eu vou dizer para vocês. Deu problema naqueles top 4 que foram instalados. Por quê? Porque eles não fizeram a montagem certa. Eu tenho montado ali uma série e nenhum deles tem dado problema, porque eu desmontei, antes de entregar para o cliente, quando eu ia instalar, desmontava todo o filtro e lavava todos os elementos filtrantes, regulava as boias, tudo direitinho, montava tudo certo e não deu problema nenhum deles, porque foi feita a limpeza certa. E quando o filtro na fábrica ele é testado, o carvão ele molha e do período que ele fez da fábrica até para nós aqui, o carvão tem a tendência de se unir os grãos, não é isso? Ele não filtra mais, ele não deixa passar a água, então nós temos que tirar e sacudir para poder soltar os grãos. Isso nós tínhamos que fazer e ninguém fazia. Então, o que eu fazia? Era mais fácil mandar de volta o filtro que não estava funcionando. Era só fazer esse trabalho. Por isso que nós, representantes, temos que saber esses detalhes, e a fundo. Passou vários. O pessoal da assistência técnica tem passado vários vídeos a respeito disso, como proceder. Desculpa. Posso dar uma palavrinha aí, doutor? Sim? Pode falar. Eu Devaí, estou falando aqui do Espírito Santo. Amém. Esse negócio dessas usinas, desde o Hipermini até o Top 4 velho, que agora entrou novo, a gente tem tido muito problema. Por exemplo, aqui na minha região, aqui, as caixas de água aqui são baixas. E a pressão de água aqui não é boa. Então, eu acho assim, uma falta de um bom senso, não sei de quem faz as embalagens lá, é aquelas mangueiras. Eles mandam a mangueira com 1 metro de comprimento. Aqui as pessoas querem que você instale o aparelho em cima da pia. Dependendo do lado que você vai pegar, aí você não tem um pedaço da mangueira na ponta para poder ligar o aparelho. Eu já fiz várias montagens aqui, eu sou bombeiro hidráulico, trabalho com manutenção, presto serviço para várias empresas. Eu desmonto o aparelho e eu monto de novo. Acontece, tem hora que eu sou obrigado a trocar mangueira. Quando eu vou levar isso para a roça, dependendo do lugar que a gente já, eu vou até 300 quilômetros aqui entregar uma peça. Chega lá, não tem como instalar, porque a mangueira não dá. Aí a menina me disse ontem, aqui na Timol, que eu tenho que comprar mangueira. Isso não é um absurdo? Não. Eu tenho que comprar mangueira para poder, na hora que eu precisar, eu tenho que ligar com o técnico. O que o técnico vai me ajudar lá numa roça onde é que não tem produto para vender? E outra coisa também, o Cid e outros que têm acesso, devia pedir eles para mandar as garantias dentro das caixas.
porque eu já tive que comprar o aparelho de volta, tive que ficar esperando 6 meses, a garantia não chegou. Então, eu não gosto de reclamar, mas eu estou aproveitando a deixa e dando uma dica para vocês também. E, às vezes, esse negócio dessa válvula, eu não importa, eu compro e dou para a pessoa. Porque se eu for aumentar o preço, já vem na tabela o valor, aí vai dar problema para mim. Eu não faço isso. Agora, se não viesse o preço lá já, sem incluir o redutor de pressão, a gente podia até falar, mas acontece que já havia o valor, você não pode aumentar. Né? Eu penso assim. Devair, quanto à mangueira, uma sugestão, é sempre bom nós termos no carro uns metros dessa mangueira, porque a fábrica não vai adivinhar a distância que vai colocar. E também jogar fora a mangueira é muito caro. Então, a gente coloca aquela mangueira normal, e se precisar mais longe, então a gente vende aquela que a gente tem no carro. É sempre bom ter isso ali, senão realmente passa trabalho. Realmente passa trabalho. Dúvidas? Bem, então, eu vou pedir agora, encarecidamente, ele não pode dizer que não. Nem ele, nem a Solênia. A Solênia também está aí, não falei com ela, desculpe, Solênia. Então, nós vamos precisar uma opinião do mestre Sidney, da dona Silênia e da Tatiane também. O Vitor também, depois, se ele quiser dar uma palhinha, pode dar, que nós aceitamos, talvez. Então, Sidney, por favor. Francisco, muito obrigado pela oportunidade. Só parabenizar o senhor mais uma vez, né, por esse grande exemplo que o senhor é. O comprometimento, a lealdade, a sinceridade, a forma que o senhor trabalha com muita transparência. É um grande exemplo, um grande modelo para todos nós. Vocês que estão aqui participando dessa live, né, a gente sabe que 22 horas, já passados de 22 horas a gente está aqui, é porque também são pessoas que têm muito comprometimento consigo mesmo e com o projeto. E é só assim que nós temos sucesso, né? Mergulhar de cabeça naquilo que a gente faz e sempre vai dar certo. Nunca cochear entre dois pensamentos, mas ter a mente firme, né? Ter metas, ter objetivos, seguir avante. Ou andando, ou a passos largos, ou correndo, todos nós vamos chegar lá na frente e vamos nos encontrar no topo desse negócio. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Sr. Francisco. Nós que agradecemos, mestre. Muito obrigado. Desculpe alguma falha. Dona Solênia, por favor. Olá, boa noite, senhor Francisco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cheguei atrasado, que estava na estrada, mas consegui alcançar um pedacinho aí do treinamento. Parabéns. É muito prazeroso participar desses treinamentos, porque cada dia você agrega mais conhecimento, né? E só temos que se espelhar aí no seu Francisco, porque é um grande exemplo de foco, de persistência, de conhecimento, onde isso nos enriquece cada dia mais, né? Então, parabéns a todos os participantes que estão aí comprometidos, né? Buscando conhecimento para que assim possa cada dia melhor levar a sua missão, né? Tatiane também sempre prestativa, o Sidney também sempre prestativo, parabéns a todos. Wilson aí buscando cada dia mais conhecimento e toda essa equipe maravilhosa, né? Que Deus esteja presente na vida de cada um e vamos cada dia mais buscar esse conhecimento. Algo assim que eu faz muito tempo que eu uso, desde que lançou o Top 4, eu nunca falo Top 4. Às vezes as pessoas ligam para mim perguntando, você que é representante daqueles filtros lá que ioniza a água? Eu falo, olha, eu sou representante de uma máquina de água mineral alcalina ionizada. Ele valoriza o que nós vendemos, é um diferencial de um filtro. Ah, mas então não é filtro. Não, você vai ter
uma fábrica de água mineral. Você vai transformar a sua água da rua em água mineral alcalina ionizada, que é a revolução hoje na ciência, dentro da área da saúde e da estética. Então, você agrega um valor a mais, aonde é composto pelo preço, né? Que a gente tem um valor mais alto do que um filtro tradicional, né? Esse filtro que só filtra água. E aí a gente explica a diferença, né? Que além de filtrar, de mineralizar, de purificar, de alcalinizar, de ionizar a água, ele acrescenta, né, os minerais, coisa que a maioria dos outros filtros não fazem. Eles tiram, inclusive, os minerais, né? Então, é um diferencial muito grande que a gente consegue fechar negócios trabalhando em cima da máquina de água mineral alcalina ionizada. Então, quando o senhor Francisco falou ali da mini fábrica de água mineral, eu parabenizei, porque eu trabalho dessa forma também. Então, que Deus esteja presente na vida de cada um. Estamos aí para somar, multiplicar, dividir os nossos conhecimentos e juntos nós chegarmos ao topo aí desse empreendimento. Deus abençoe a todos. Obrigado, muito obrigado. Tatiane. Senhor Francisco, eu só tenho a parabenizar o senhor, tá, por essa disposição, porque o senhor, sem se intitular, né, e sem ser pago por isso, ou que alguém pedisse, o senhor fez, está fazendo todas as terças-feiras. No primeiro encontro que nós tivemos há 8 meses atrás, e o senhor vem aí com a resiliência em que nós todos precisamos nesse projeto. Parabéns. E o Sidney também, todas as segundas-feiras, ninguém intitulou, nem ele se intitulou, ele só voluntariou para estar às segundas e às quintas, aqui nos proporcionando ensinamentos que eu, Tatiana, eu aprendo todos os dias, estou aplicando também, eu tenho congruência, eu não somente aí faço parte do projeto aí de apoio aos líderes, como também eu levo esse projeto para a casa das pessoas, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vendi pouco porque eu não estou aí focada em venda, mas eu já levei em torno aí de 16 silocimóis para a casa das pessoas sem ter que falar nada de venda, só pelos conhecimentos que eu tive do Sr. Francisco e do Sidney. E uma coisa que eu falo, eu vejo essas pessoas aqui, são as que sempre estão aí no treinamento de segunda, outros entraram há pouco. Eu falo o seguinte, se adianta, né, nós falarmos e ser donos de uma franquia, que é um projeto de vida, se a gente não é especialista nisso, a gente tem que ser especialista em água tratada magneticamente, assim como o médico é especialista na área dele. E para isso é só através do conhecimento. E o Sr. Francisco, ele estuda para saber isso. Não é que o Sr. Francisco é melhor do que ninguém, mas ele faz o papel dele, que é estudar e levar isso para as pessoas. O Sidney também. Tem coisas que o Sidney fala na segunda-feira, igual essa segunda, foi extraordinário. Porque eu não sabia de algumas coisas, principalmente das pulseiras. Hoje eu já pedi para separar 4 pulseiras, entendeu? E aí já sei falar mais com as pessoas. Então, assim, entrem, pessoal. Segunda nós temos live, terça tem live, quinta tem live, quarta tem live, mas é necessário. Nós só conseguimos fazer essas lives à noite porque as pessoas aí estão na rua trabalhando. Então, assim, façam, trabalhem duro, aprendam, igual eu falei até para um amigo meu, eu falei assim, ó, eu prefiro trabalhar duro 10 dias e dormir meia-noite e aprender tudo do que depois eu perder 10 dias, 10 pessoas sem saber o que falar sobre o produto. Então, parabéns, Sr. Francisco. Eu não consigo, às vezes, estar sempre nas terças, né? No início era mais fácil, agora a gente aumentou aí as lideranças e a gente está sempre fazendo os lives aí, como reunião aí de alinhamento. Inclusive, amanhã nós temos 4 reuniões, né? Inclusive, esses líderes estão aqui. E eu falo até para o Wilson, eu falo, Wilson, para que você conduza a sua equipe como líder, você tem que saber de todas as informações, para que você não dependa de outras pessoas. Não deixe o leme do seu barco na mão das outras pessoas. Lógico que nós temos apoio, mas você, líder, se você está aqui, entrou, já virou líder, você já tem que saber isso na ponta da língua. Lógico, nós não sabemos de tudo, mas o Sidney ontem deu uma aula de todos os produtos. Agora, se você não sabe, é porque você não estava lá. Então, assim, vamos pegar aí conhecimento, no outro dia já colocar em prática, tá?
Senhor Francisco, muito obrigado pela disposição, que Deus te renove as suas forças, te dê em dobro pelo que o Senhor está fazendo por nós, porque é uma faculdade, Sidney também, todos que estão aqui, daqui a pouco vai vir mais, tem pessoas assim sedentas de trazer conhecimento para vocês. Devair, parabéns, viu, Devair? Ontem já emendou a live do Sidney para hoje, e ó, a gente respeita quem traz alguma solução, entendeu? Tá certo, Devair, você teve coragem de falar aqui, mas só que realmente a fábrica, o que é externo do filtro, a gente tem que reduzir, porque senão encarece o nosso produto. É igual o senhor Francisco falou, a gente não tem como mensurar o tamanho da mangueira e qual local o cliente vai incluir, tá? Por isso que nós temos esses elementos aí externos, que é o elemento que eu sempre falo, venda... igual quando você vai comprar um sapato, você tem que levar a meia, né? A gente tem que sim ter, porque senão encarece isso para a fábrica e nós temos custos também. Nós queremos trazer tudo pronto para vocês, tanto que no top 5 a gente já incluiu, por ser um valor elevado, né? A gente consegue incluir. Mas nós estamos fazendo de tudo para trazer o melhor. Vamos ter produto, gente, está vindo aí lançamento de produto, e nós estamos aqui comichando para falar. Então, agora é só... E outra, vocês viram aí pessoas que, do nada, né? De 10 dias para trás, agora alavancaram vendas, porque acreditaram. É só você acreditar e fazer, pegar tudo que você tem na mão e fazer, tá bom? Um abraço. A Solinha sabe mais ou menos a minha luta aqui, hein? Parabéns, pessoal. Bom descanso para todos vocês e que amanhã vocês levantem, façam o que é preciso, façam um básico e vamos embora. Vamos continuar aí fazendo a nossa missão e nosso propósito. A Dona Maria está nos ouvindo? Quer colocar alguma coisa, Dona Maria? Alguém? Cadê a nossa rainha do Rio Grande do Sul? Eu acho que ela não está com um problema na internet, não pode falar. Alguém mais? Oi, seu Francisco, boa noite. Boa noite, Delma, tudo bem? Que prazer imenso. Boa noite para todos, né? Eu estou orgulhosa também de ver o senhor à disposição, o carinho, a forma da expressão nas reuniões do senhor. Hoje eu recebi o link do Sidney, e até peço desculpa, porque também eu cheguei um pouco atrasada, mas assim, eu achei assim, maravilhado, tá? A forma do senhor expressar, o treinamento é maravilhoso, e assim, eu quero, nas próximas, estar junto com o senhor também, tá? Porque eu tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante com o senhor, viu? Parabéns, seu Francisco. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, o material do senhor Francisco não é ninguém que faz, não, viu? É ele, o PowerPoint é ele que faz na sua simplicidade, ele que pesquisa, ele não tem assistente nenhum, tanto que até os banners dele, ele fez lá colocou uma tarja em cima, porque para não ter demora nos banners, é exatamente isso, fazer com o que nós temos, tá? Fazer mais, melhor e com menos. Parabéns, senhor Francisco. Para poder apresentar hoje, ontem à noite, eu fiquei até às 2h30 da madrugada fazendo. Não? Mas estamos aí. Desculpe se eu não fui de acordo. Alguma colocação a mais, gente? A Dona Maria não quer falar? Não é que não quero falar. Ivanir, gostaria de dar uma colocação? Boa noite a todos. Na verdade, eu estou com vergonha do seu Francisco, Tati. Que ele me pede para auxiliar e daí ele está fazendo muitas coisas que nem eu tenho coragem de fazer ainda. Eu tenho muito mais medo que ele, né? Então eu tenho que tirar o chapéu para esse gurizinho aí. E estou em boas mãos aqui, estou me espelhando, estou seguindo os passos dele aí e quero tão logo aí ter essa capacidade aí para poder ajudar ele mais ainda e afinal estamos no mesmo barco, né? Sim, mas você é o equilíbrio dele, Vanir. Ninguém vê o que você faz lá no campo, né? Ajudando a fechar cadastros
e aí vendendo muito bem. Então, assim, não se sinta envergonhado, porque cada um tem o seu papel. E você sabe, eu te falo sempre que você está no campo ajudando, você é o apoio do Sr. Francisco, tá? Cada um é um membro, um é um braço, outro é a cabeça, e eu me orgulho muito dessa equipe aí do Rio Grande do Sul. Muito, muito mesmo. E de todos vocês, viu? De todos vocês mesmo. A gente contribui com o que a gente sabe aí. Bom, beleza? Obrigado pela presença de todos aí também. E até a próxima. Valeu, Francisco. Francisco, deixa eu falar só um pouquinho assim. Sim. Ó, então, as lives do seu Francisco, eu não gosto de perder por nada, porque um tempo atrás eu pensava assim, eu vou falar com aquele doutor lá, né? Hoje eu penso assim, o doutor é doutor de arrancar o tumor que já está lá, eu sou a doutora da água. Então, eu falo até para o prefeito, eu falo para qualquer pessoa, porque eu estou aprendendo todos os dias, eu sei o que eu estou falando, de água. Eu me sinto a doutora da água, aprendendo com o senhor. Oba! Oba! Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, gente, então, adiantado da hora, vamos respeitar o descanso para todos, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquei realmente surpreso com o porte, o peso dessa reunião. Pá, quanta gente, pelo amor de Deus. Eu vou ter que reforçar o alicerce do prédio, porque para aguentar todos vai cair o prédio. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Eu estou fazendo um levantamento e esse ali, talvez nós vamos ter que fazer em 2 ou 3 partes. Esse nós vamos querer mostrar para todos. Nós vamos falar do segundo cérebro. Mas nós vamos falar de todo, né? Desde a entrada até a saída, tudo direitinho, mas detalhado. Tem muita surpresa nisso ali que nós não estamos sabendo. Tem muitos locais que a nossa água trabalha e nós não estamos divulgando. Então, são sempre coisinhas a mais que agrega. Não é que nós queremos ensinar as leis para um juiz. Não, nós vamos só lembrá-lo que amanhã ele tem uma audiência para fazer. É só isso ali. Não, mas então, essa parte talvez vá demorar um pouquinho mais. Eu vou só dar uma parte para vocês, só por uma curiosidade. A nossa língua. Qual é a função que vocês acham que ela tem? Então, só para ter uma ideia, a nossa língua tem mais de 7 funções distintas. Então, nós vamos mostrar isso ali, de preferência com slide, as áreas e qual as áreas que dependem uma da outra, porque é importante a gente saber. Não ocupa espaço. Isso não vai ajudar para a venda, mas vai ajudar para a gente se escapar de usar uma saia justa. Porque se vem ali um Chico das Contas que quer incomodar a pessoa e dá um arroxo na gente, e se a gente dá a resposta na hora, ele já não faz a segunda pergunta, ele abaixa a cabeça. E a nossa credibilidade sobe. O que é importante para nós é a credibilidade. Isso é importante. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado para dona Solênia, para dona Tatiana, para o nosso querido Sidney. O Wilson também, muito obrigado pela presença. Todos vocês, gente, moram no nosso coração. E nós estamos aí. Qualquer coisa que precisar, que estiver a nosso alcance, por favor. Até a próxima, gente. Muito obrigado, um abraço para todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, gente. Bom descanso. Eu vou tentar fazer a reversão agora da gravação e amanhã já pode pegar, então, no YouTube, que fica bem à vontade. Ficarei feliz em se vocês pegarem. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela ajuda. Sem a tua ajuda, não teríamos feito. Muito obrigado, gente. Então, um abração. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.